No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Bom, eu queria agradecer o seu prestígio, porque é mais uma quebra de paradigma, eu vou explicar por quê, para os nossos convidados. E eu quero dizer que nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação essas multiplataformas. A gente hoje detém a Band Litoral do Estado de São Paulo, o SBT Vale do Paraíba, a maior afiliada da Record, Ribeirão Preto e região, que estaremos retransmitindo também. Fora que a nossa entrevista aqui, doutora, estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no TH Mais Notícias, na Rede Brasil Televisão e mais outros 20 portais, e no YouTube também, tá? Bom, eu estou aqui com a doutora Luciana Paiva Barbosa, ela é delegada da Polícia Federal, ela é formada em Direito pela instituição da Universidade Católica de Pernambuco, ela tem uma formação complementar, que eu vou falando durante a entrevista, que é muita coisa, até porque isso tudo que essa biografia estará hospedada, o currículo estará hospedado nos portais. Mas eu quero dizer o que ela já foi. Ela foi chefe substituta da Delegacia de Polícia Federal de Campina Grande, foi chefe da Telefaz, DR-Cor, SR, bom, isso ela vai explicar tudo. Chefe do DL-Prev, DR-Cor, SR, PF, PB, chefe do NUDES, COR, isso é tudo, ela foi chefe chefe do Serviço de Informação ao Cidadão, chefe da ouvidoria, da SR, da PF, de PB de Paraíba, acho que é, chefe da Comunicação Social, que isso é importante, a comunicação hoje tem que estar em tudo quanto é lugar, representante regional da Interpol na Paraíba, 2022, 2023. Eu vou depois, vai estar hospedado tudo em detalhe, mas para iniciar, que é o nosso formato, e o editorial é totalmente institucional, eu queria, doutora Luciana, que você me dissesse como é que foi sua vida no início, né, garota, como é que chegou aí para
a querer estudar direito. Conta essa história, para depois contar a história do concurso, por que delegada federal, vamos lá. Bem, eu comecei a estudar para concurso com 18 anos, 18, 19. Minha mãe é auditora do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, então eu sempre quis fazer a área pública mesmo. Com em torno de 21 anos, entre 21 e 22 anos, eu passei para técnica judiciária na Justiça Federal de Pernambuco. Depois, com 24, passei para Procuradora Federal, então me mudei para Brasília, onde é um braço da AGU, né? A AGU é Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Advocacia Geral da União. Então, eu fui Procuradora Federal. Mas eu nunca me adaptei muito à advocacia. Eu só gosto de defender aquilo que eu acredito. E, às vezes, como advogado, você precisa defender aquilo que o seu cliente precisa, mesmo que ele não esteja tão correto assim. Então, eu decidi fazer para a Polícia Federal. E me apaixonei realmente pela polícia. Entrei com 25 anos, hoje eu tenho 46. Eu não queria nem falar, eu nem queria falar a sua idade. Eu nem queria falar. Não, mas eu sempre digo isso, eu não tenho. Algumas pessoas têm medo de dizer a idade, mas eu sempre brinco dizendo que eu gosto, porque são é a nossa vida, né? Assim, a gente está envelhecendo porque estamos vivos. Se não estivéssemos vivos, estaríamos lá com aquela cara que nascemos, né? Mas assim, eu tenho 21 anos na Polícia Federal. Minha primeira lotação foi Porto Velho, Rondônia. Depois eu fui para Manaus, Campina Grande, João Pessoa e agora Maceió, em Alagoas. Agora, Procurador Federal, na realidade, para quem não sabe, né? Eu vou aqui dar o advogado da Justiça do Governo Federal, né? Exato. Ele faz as autarquias. Então, assim, o trabalho dele é defender o Estado, né? O Estado Federal, e como tem também o Procurador de Estado, que é os estados, que é o Procurador. Então, assim, seria o advogado do Estado, que não deixa de ser um cargo público. Agora, eu queria saber por que delegada federal? Por quê? Porque eu costumo brincar que a federal hoje, o que eu recebo, para você ter uma ideia, está tendo a federal está trabalhando tanto que 6 horas da manhã eu já estou recebendo imagens, estou recebendo operações, né? Porque a gente é ligado muito à imprensa. Aí eu até ouvi um colega seu falar assim: nossa, Zacarias, nós estamos trabalhando muito, né? Então, assim, essa era uma vontade de justiça mesmo ou não? De ser uma delegada, porque virou uma grife a Polícia Federal hoje. Na verdade, mais, eu acho que eu vejo a polícia como proteção. Então, eu sempre tive um viés protetivo das pessoas, das instituições. Então, acho que eu entrei na Polícia Federal para proteger mesmo. Porque eu sempre acreditei que se a gente tira uma pessoa que desvia verba, a gente está salvando aquelas vidas que, por falta da merenda escolar, não puderam continuar o estudo e acabaram entrando na criminalidade. Se você tira um pedófilo, você salva diversas crianças. Então, eu sempre vi a polícia não como repressão, mas como proteção da sociedade. E foi com esse viés que eu escolhi a Polícia Federal, realmente. Porque na minha época, a gente, como você vê, a gente via muito a Polícia Federal na televisão, prendendo as pessoas que ninguém conseguia prender, e ela chegava neles. Então, foi com esse sonho de mudar um pouquinho o nosso país. Eu falei para sua colega outro dia, a doutora Aline e a doutora Marcela. Marcela de Goiânia. Eu entrevistei primeiro, inclusive foi ela foi muito gentil, ela que fez a ponte. Não, Zacarias, na realidade eu vi quem você entrevista, eu fiz questão de lhe mandar uma matéria para saber o meu relacionamento institucional com o seu pessoal, que é importante, até porque literalmente, até pela lei orgânica, a Polícia Federal precisa se preservar mesmo. E ela falou, e até falei para ela do quebra de paradigma, que ela me contou que tinham 9 mulheres superintendentes da Polícia Federal. Eu falei para ela, a senhora poderia fazer o contato, a doutora Aline, que eu entrevistei de Sergipe, sensacional também, foi muito elegante comigo, que é importante que as pessoas entendam que o jornalismo não é só chamada de notícia para fazer, sabe, a gente não é exatamente isso, eu acho que tem que comprometer
o trabalho da Polícia Federal quando sai na imprensa, eu acho que tem que comprometer. Isso aí, você como advogada do Estado sabe que isso dá uma certa porque hoje as coisas viram da noite para o dia e acaba dando uma sustentação jurídica, essa brincadeira, e com a imprensa apoiando ou não, acaba fundamentando mesmo esses trabalhos que vocês fazem. E eu queria entender também como é que vocês ou você chegou com todo esse trabalho. O que você poderia me dizer de todo esse trabalho que você teve que foi galgando cargos na Polícia Federal e até chegar a superintendente? Eu acho que é um caminho de carreira mesmo, não é? A experiência que eu tive como chefe da delegacia de Campina Grande, que descentralizada você faz tudo, né? Você é chefe da delegacia, você toca inquérito, você resolve problemas administrativos, você é o contato daquela população de uma cidade menor com a polícia. Às vezes eles querem denunciar coisas que não são da nossa atribuição, então você tem que explicar para eles aquilo sem que eles entendam que você não quer fazer o trabalho, mas sim que você não pode fazer porque é atribuição de outra polícia, não da Polícia Federal. A gente vai galgando. A Interpol também me ajudou muito por conta dos contatos internacionais, da cooperação jurídica internacional que a gente precisa fazer, mas, sobretudo, lidar com pessoas, não é? Que é isso, você eu administro aqui 176 pessoas. Então, você tem que saber onde colocar alguém, qual o melhor perfil. Isso é o que eu acho que é mais difícil. E isso foi com as delegacias que eu fui administrando, aumentando a quantidade de pessoas que você vai lidando e se fortalecendo, né? Estudando, sabendo da matéria, para que sua liderança não seja imposta e sim conquistada. Acho que isso é muito importante, você saber do que faz para poder cobrar aquela pessoa que ela também faça um bom trabalho. A comunicação social foi extremamente importante nesse trato com o público externo. Eu já era ouvidoria, então eu já tinha esse trato de pegar algo que eles denunciavam, tratava dentro da Polícia Federal aquilo, dava conselhos aos nossos policiais, se aquilo não virasse algo de corregedoria, né? Eu também fui chefe do núcleo de disciplina, também como doutora Aline, né, que vem da corregedoria. Mas... Isso foi em Brasília? Não, eu fui chefe do núcleo de disciplina na Paraíba. Eu fiquei 19 anos na Paraíba. Mas a doutora Aline... A doutora Aline foi em Brasília. Foi. Eu fui a chefe na Paraíba. Tá. Exato. E a comunicação social aumentou mais minha ligação com o público. Porque eu acho que não adianta você só fazer o trabalho. Você precisa demonstrar para aquela população que paga o seu salário, que acredita em você, o que você está fazendo. Não que a gente possa dizer tudo, a gente tem toda a parte de sigilo, sobretudo os nomes das pessoas, até porque existe o princípio da inocência, que eles só podem ser ditos culpados depois do trânsito em julgado, mas a população precisa saber o que a gente está fazendo, precisa saber o que é que a gente está desbarateando, né, como eu digo, para que ela saiba para onde está indo o dinheiro dela, né? Porque o meu salário, toda a estrutura da Polícia Federal é paga por você, por exemplo, né? Por toda a população. Então é isso que eu sempre falo para os policiais. Nós precisamos prestar contas. Eu vejo a comunicação social como uma prestação de contas de um serviço, né? Para o nosso cliente, que é a população brasileira. Engraçado, né? Ouvindo você falar, você é muito firme para falar. E eu estou fazendo uma leitura corporal aqui, hein? Que é que vocês são especialistas nisso. E essa cara de garota, de menina, né? Você tem alguma dificuldade por essa questão de não que eu não quero, não é discriminação, não é isso. Mas você tem alguma dificuldade de falar como que essa mulher superintendente da Polícia Federal, que é esse rostinho de garota aí? Qual a experiência que ela tem? Me conta essa história. Eu tive assim que entrei na polícia, realmente. Com 25 anos em Porto Velho, eu percebia que, sobretudo os homens, quando entravam na minha sala, eu dividia a sala com o escrivão, que era mais velho do que eu, eles dirigiam a palavra para o escrivão. Eles achavam que o escrivão era o delegado. E ele dizia, não, a doutora é a doutora Luciana. Então, assim,
Em Porto Velho eu senti muito. Também era muito nova, né? 25 anos. É, mas era outra geração da polícia também, para falar a verdade. Era outra geração. Meu, naquela época, uma pessoa nova, assim, realmente dava... Mas não era policial, não. Eram os populares. O intimado, quando chegava na minha sala, falava com o escrivão. Aí eu olhava assim para mim, achava às vezes que eu era estagiário, alguma coisa nesse sentido. Eu dizia, não, mas eu que vou fazer as perguntas, enfim. Isso foi, eu fui meio que me acostumando a me impor mesmo. Eu acho que a gente, para fazer um bom trabalho, a pessoa sempre tem aquela ideia de que o delegado é aquela coisa grosseira, que grita, isso passou, né? Isso faz tempo. São realmente existia, mas são outros tempos. Outros tempos. E eu sempre digo, eu já ganhei santinho de indiciado. Já tive preso que depois voltou e me deu um terço. E eu sempre falo isso, a gente pode prender, pode indiciar, com educação, com respeito à outra pessoa, e que ela siga o caminho dela, ela vai pagar pelas consequências do que ela fez, mas você não precisa gritar, você não precisa ofender, você não precisa nada disso. Até porque, como você viu aí no meu currículo, os meus presos são diferenciados. Você tem a Delecor, que você falou, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Você tem a Delefim, que eu também trabalhei, é de crimes financeiros. Então você tem prisões, eu fiz operações que eu prendi secretário de Estado, que depois virou senador, que depois é o prefeito. Então, assim, são pessoas que eu trato super bem, sempre vou tratar, mas coloco a lei para funcionar do jeito que ela tem que ser, é para todo mundo, né? Você fez, responda, se você vai ser condenado ou não, se a justiça vai ver alguma falha, enfim, processual, que cria, às vezes, até quando não existia antes, vira uma falha processual depois, e anula aquilo que você fez, mas você fez um bom trabalho. Eu sempre digo isso, é com educação e com firmeza. E só, não preciso gritar, né? Também não sorrio tanto. Mas a gente trata sempre com educação e fazendo a lei chegar quem tem que chegar. Doutora Lucena, você participou de várias operações aqui, e como eu falei, de várias funções, né? E devagarzinho a gente vai comentando. Mas teve em algum momento que houve, por exemplo, como você falou que já teve que efetuar prisões devido aos autos e investigação e tudo mais, que acabou saindo fora de alguma maneira e virou uma outra autoridade, vamos dizer assim. Você acha que em algum momento você se equivocou ou não? Eu vou dar um exemplo. Como o juiz de primeira instância dá uma decisão e essa decisão é reformada no Tribunal de Justiça? Um exemplo. Chegou em algum momento você fala, não, eu me equivoquei, eu tive algum... Não. Não. Infelizmente, prescreveu alguns crimes pela demora do processo, enfim, acontece no nosso país. Outros mais por jurisprudências modificadas posteriormente. Mas é isso, é uma frustração grande. Eu brinco dizendo que a polícia ela é uma montanha-russa. Você está no êxtase da felicidade, que você tira alguém perigoso da sociedade, e às vezes você está triste, porque você sabe que fez um bom trabalho, você sabe quem é aquela pessoa, e aquela pessoa é solta. Por, enfim, manobras e coisas que a gente também sabe que acontecem nesse país. A gente não pode nem comentar, porque quando você fala... Eu estava vendo um filme outro dia e pegaram um espião soviético, não lembro nem o nome do filme, e aí, por essa questão do direito de defesa, aí tiveram que pegar um advogado de renome para defendê-lo, né? O advogado não queria, porque ele falou, pô, eu vou ser hostilizado e tal, mas aí falou, não, mas ele tem que ter o direito de defesa e papapá, entendeu? Aí acabou que vai, com a perseverança do advogado, acabou absorvendo o espião, vamos dizer assim. Então, assim, eu pergunto porque isso é verdade, acontece muito isso aqui, né? A gente tem medo que vocês estão trabalhando igual todo dia, 3 e 4 prisões que eu recebo aqui de São Paulo, eu não imagino aí no teu estado, porque São Paulo, que a gente tem mais contato, o estado de São Paulo, manda pra gente
6 horas da manhã, os caras já estão mandando a comunicação da PF já trabalhando e comprometendo por isso que eu te pedi, que é até legal colocar na matéria a imagem do seu prédio aí, para mostrar que existe a Polícia Federal mesmo aí, literalmente, né, no seu estado. Você fica na capital? Sim, ficamos em Maceió, no bairro que se chama Jaraguá. É um prédio que tem 20 anos, mas é um prédio feito já nos moldes modernos da Polícia Federal. É um prédio muito bom. Nós somos 176, precisamos aumentar, mas a gente sabe da dificuldade de concurso e de tudo isso, mas a gente sempre luta para trazer mais gente para Alagoas. Como Sergipe, a doutora Aline também falou muito bem, nós somos só a superintendência, não temos delegacia descentralizada. Apesar de ter Arapiraca, que a gente criou um posto, na verdade, avançado, mas ela, ao meu ver, ela precisaria de uma delegacia, a gente está pleiteando isso, só que a Polícia Federal é muito grande, aí existem outros locais, por exemplo, na Amazônia, que precisam também de delegacias, e quando você vê o todo do Brasil, você tem que mensurar onde é que você vai conseguir colocar, e a gente está lutando para tentar encaixar a delegacia de Arapiraca nesse projeto, mas a gente também entende se ela não entrar no projeto nesse momento, porque existem realmente localidades assim que são bem difíceis, de difícil acesso, e que precisa realmente da sede mesmo ali, de uma delegacia física da Polícia Federal no local. A gente sabe que a Polícia Federal não tem vamos dizer assim, não tem estado. Ela trabalha no Brasil inteiro e tem aquela, como eu já comentei com as suas colegas, às vezes uma operação para que ela não vaze, porque tem, né, amigo dos amigos, tem um monte de coisa que pode... Então, aí, por exemplo, a doutora Luciana vai operar, vai trabalhar, vai lá fazer uma operação em Sergipe, a equipe de lá vem para cá porque não conhece e tal. Mas no seu estado, por exemplo, tem muito problema, muito caso de que é muito usada a Polícia Federal aí, tipo assim, ela é muito ostensiva. Eu não sei como te explicar, mas assim, tem muitas operações aí de vocês no seu estado? Sim, tem muitas operações, até porque a criminalidade no Brasil, ela não tem muito estado não, né? Ela é bem nacionalizada, digamos. E realmente acontece isso, a gente, não que por vazamento, mas, por exemplo, às vezes a operação é muito grande, a gente não tem policial suficiente, porque a equipe que vai nessas grandes operações, ela só sabe do que ela vai fazer no dia, de madrugada, entendeu? Então, é muito difícil vazar pela Polícia Federal antecipadamente a operação. A gente tem todo um planejamento operacional, uma organização disto para que isso não vaze. A gente informa as pessoas no dia que ela está cumprindo. Eu vi que você perguntou para a doutora Aline sobre as operações. Nós, superintendentes, por exemplo... Você andou me assistindo, porque quando eu fui entrevistar a doutora Marcela, não queria falar. A doutora Marcela falou assim, Zacarias, eu vou te dar entrevista. Ela falou no vídeo, eu vou te dar entrevista porque eu vi quem você entrevista e da forma que entrevista. Você está falando com policiais. Se a gente não tivesse te investigado antes, não seríamos superintendentes da Polícia Federal. Ótimo, vai, ótimo. A gente tem que fazer uma prévia, né, do seu perfil. E, enfim, a gente não fica sabendo das operações com antecedência, né? Fica sabendo o delegado da investigação, com sua equipe, com o juiz, com o Ministério Público. Quando você fala, a Polícia Federal está trabalhando muito, todos esses órgãos também estão trabalhando conosco, né? Nós não cumprimos mandados sem ordem judicial. Né? Não existe uma ordem judicial sem um parecer ministerial. Então você tem 3 órgãos trabalhando muito mesmo. Fora, às vezes a gente tem a CGU, a Receita Federal, outras parcerias, né? TCE, TCU. O Ministério Público também, né? O GAECO do Estado, a Polícia Militar. Sim, em alguns... Não. Sim, mas eles trabalham mais com a estadual. Não é? Porque o Ministério Público da ECO, ele é estadual. Mas, por exemplo, eu só tenho uma matéria na semana passada de uma prisão, uma operação forte. Depois eu vou até te mandar a matéria. E eles fizeram uma operação fortíssima com o GAECO de São Paulo. Sim, se faz também. A gente faz com o GAECO. Mas a gente faz mais operações com o Ministério Público Federal. Tá. Que é o métier da nossa atribuição, né? Nossa atribuição é federal. Então, as grandes operações, ao menos aqui de Alagoas,
ela é feita com o Ministério Público Federal e também com o GAECO. Né? Nós tivemos Taturana, nós tivemos isso antes até de eu estar à frente da superintendência, né? Estou falando de operações que já foram fechadas. Tivemos Gabiru, envolvendo políticos, que foi feita também com a parte estadual. Mas o Ministério Público Federal e a Justiça Federal são os nossos grandes parceiros dessas grandes operações. Vamos falar um pouquinho desse que você participou, que inclusive foi curso, mas você participou de trabalhar na Polícia Federal de processo administrativo disciplinar? Chegou em algum momento na sua carreira isso, ou só foi um curso de aperfeiçoamento? Não, é porque, como chefe da disciplina, a gente tem que saber como faz a parte do processamento do processo disciplinar. Porque o que acontece? A comissão de disciplina, ela é quem faz a apuração toda, certo? Ela, dosimetria de pena, tudo. Vem para mim como núcleo de disciplina e eu analiso se aquilo tudo foi feito de forma correta, se a penalidade está proporcional à infração administrativa do policial. Já teve vezes de eu ter que refazer a dosimetria de pena e aumentá-la, né? Eu confesso que eu nunca refiz dosimetria de pena para diminuí-la. Eu tive que refazer para aumentá-la. A gente teve um caso peculiar que teve demissão do servidor, mas sempre primando pela Polícia Federal mesmo. Eu sempre digo que nós cortamos na nossa pele. Né? A Polícia Federal é um órgão que ele não é corporativo. Você pode perceber, a gente demite, a gente corta na pele os que fazem, infelizmente, como todo órgão, temos as nossas ovelhas negras, né? Como todo ser humano. Como todo ser humano, como todo setor. E nós cortamos na pele, diferente de alguns órgãos que são mais corporativos. Não, a gente demite, a gente pune, a gente suspende. E na disciplina eu fazia essa parte, né, de subsidiar o corregedor nas punições. Essa formação complementar que você concluiu, que são várias aqui, eu estou te perguntando porque você está utilizando isso hoje. Essa questão de gestão por competência, sei lá, que você trabalhou em ouvidoria. A ouvidoria, na realidade, eu queria também, porque eu quero te perguntar, porque também foi uma novidade para mim há um mês atrás. Eu vou falar de São Paulo. Eu entrevistei um desembargador da segunda instância do Tribunal de Justiça, que existe um cargo de ouvidor. Aí você fala, aí também depois, uma semana depois, eu fui no Palácio e entrevistei o corregedor. Então aí houve uma confusão entre ouvidoria e corregedoria. A corregedoria é para corrigir, para orientar e tal. A ouvidoria, eu não sabia. Eu vou te falar onde eu quero chegar. A ouvidoria do tribunal, eles, por exemplo, a parte, né, ou o próprio advogado pode ligar para o ouvidor e falar, ó, por que tal processo está demorando para decidir? Ele não pode interferir, mas ele pode entrar em contato com o juiz e saber, ó, por que é da primeira instância, ele é da segunda, ele pode entrar em contato com o juiz do estado, da primeira instância, para saber por que está demorando. Por que sentaram no processo? Então, eu estou falando assim mais abertamente. Então eu queria te perguntar a questão da ouvidoria. Qual é o limite que tem a ouvidoria da Polícia Federal, até onde ela pode chegar? E detalhe, em cima dessa pergunta, eu quero saber que você, como superintendente, se chega tudo para você. Não, nem tudo, né? Primeiro a pergunta da ouvidoria... Faz parte da gestão, né? Sim, se for levar tudo para você, para que ter os outros, né? Não, e você é um ser humano, não é? Não sou Deus, não posso ser onipresente e saber de tudo. A ouvidoria ela é um primeiro filtro, na realidade, né? Nós recebemos, seja... Até notícia crime a gente recebe por ouvidoria, caminha para a corregedoria para análise, se houver pertinência, se instaura um inquérito, se não houver, porque geralmente são denúncias anônimas, né? Se não houver pertinência, se instaura um procedimento para se verificar se aquilo ali tem subsistência para se passar ou não a instauração do inquérito policial. Essa é a primeira fase da ouvidoria, ela recebe muita denúncia anônima. E também recebe a outra parte de corregedoria, que é reclamações dos nossos serviços. Certo? Então, por exemplo, como ouvidora da Paraíba, onde eu fui, a gente recebia às vezes, não fui bem atendido no setor de imigração, ou não me trataram bem,
aí dava o nome do servidor, você perguntava assim, oh, isso aqui aconteceu, vamos melhorar esse comportamento, de repente tira ele desse setor, se tem muita reclamação dele, talvez ele esteja esgotado também, ele também é um ser humano, troca de setor, talvez não tenha um perfil para aquele atendimento de público, vem outra pessoa para o lugar. Então, é mais ou menos isso que nós fazemos com a ouvidoria. No que tange, se tudo vem para o superintendente, não. Né? Nós temos, meu substituto é o Drex, que faz a parte de polícia administrativa, que é passaporte, armamento, vigilante. Quando você fala Drex, é o órgão, né? É o órgão da Polícia Federal. Drex é o delegado regional executivo, exatamente, que é o doutor Grangeiro, que é um delegado extraordinário, meu braço direito, assim. Eu brinco dizendo que eu tenho 2 braços direitos, é o Drex e o DRPJ, que é o Dr. Bittencourt, que é quem faz a parte operacional, é quem cuida realmente das investigações e quem fica à frente disso junto com os chefes das delegacias, né? Eu tenho também o CELOG, que é a parte de logística, que é importantíssimo, não é? Que é a parte de dinheiro, de pagamento, de tudo isso. Eu tenho a parte também de salário dos servidores, que é o pessoal dos recursos humanos, que também é um setor... Imagina, um mês sem salário, né? O bicho que vai pegar no dia. Eu tenho a parte de perícia, né? Você tem o chefe de setor de perícias. Então, os problemas primeiro tem que chegar nessa linha. Se eles não resolverem, é que vem para mim, entendeu? Ou quando é algo extremamente importante, ou com pessoas... a gente chama de politicamente expostas, que não é porque são políticos também, mas existem outras pessoas que a gente também denomina de politicamente expostas. De repente, está acontecendo alguma coisa no Estado, a gente precisa dar uma segurança maior, ou reforçar o aeroporto, porque vai chegar determinada pessoa, a população provavelmente irá para lá, ou para manifestar apoio, para manifestar dissidências, e aí como é que vai ficar? Porque tudo que acontece dentro do aeroporto, dentro do aeroporto, é nossa atribuição, né? Do aeroporto para fora, já não é mais, mas dentro da área restrita do aeroporto é da Polícia Federal. Então a gente tem que assegurar que aquilo ali esteja seguro para as pessoas, né? Não só para aquela pessoa politicamente exposta, como também para os passageiros que vêm dentro do avião com ele, né? Ou com ela. Então, aí essas coisas passam para mim. Mas o dia a dia não passa, né? Você tem um filtro. Eu não consigo, por isso que existem chefias. Eu não consigo chefiar tudo eu mesma, né? Não tem como. A superintendente está dando porte de arma federal, não? Lá na Paraíba? Aqui em Alagoas, né? Alagoas. Alagoas. A gente dá sim, claro. Se a pessoa tiver... Tá saindo o porte de... Sim, se a pessoa tiver os requisitos necessários para ter o porte de arma, eles são muito restritos, se dá sim. Tem que comprovar a necessidade, se ele sofreu algum tipo de ameaça, isso tudo tem que ser comprovado. Não é, eu quero um porte de arma, não. Né? Eu preciso e comprovo a necessidade, sim. Você sabe que na época do diretor da Polícia Federal, o doutor Leandro Daello... Conheço, foi meu chefe, doutor Leandro. Puta, esse é meu amigo também, viu? Ficamos amigos. Aliás, eu vou te contar uma coisa, ele me deu entrevista no cartão de visita, nesse programa, na Record News. Tava ele, Troncon, até a doutora... Eu comentei com a doutora... Conheço. A doutora Aline falou assim pra mim, ela falou assim, bons nomes, hein? Eu entrevistei o doutor Troncon, entrevistei o doutor Leandro, entrevistei o doutor Disney Rousseff, 2 vezes, doutor Disney, que foi superintendente de São Paulo e está agora em Brasília. Eu tenho uma boa, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com a Polícia Federal, e na verdade a relação qualquer, de aprender com vocês. E eu fui curador da vara da infância, antes de ser jornalista, então a gente tinha um certo contato. Aí o Leandro falou assim, Zacarias, vai renovar o seu porte de arma, porque você... Peguei e fui. Olha que história bacana. Fui lá com a minha assessora na época, na TV, e aí fui lá falar com o doutor Disney, ele era o superintendente de São Paulo. Ele falou assim pra mim, ele pegou, chamou um delegado e falou, vê pra mim quantas armas eu posso ter. Aí ele olhou e falou, doutor, 4, quantas eu tenho legalmente? Que eu posso, 3. Falou, Zacarias, assina aqui, a arma é minha, você vai andar de carro blindado. Você acredita? Você acredita? Realmente é bem seu amigo, viu?
Na realidade, não é que ficou para ele, não é isso. Ele quis, na realidade, assim, foi até uma brincadeira. Na realidade, ele queria me preservar. Ele falou, meu, eu acho que Sim, eu vi. ele não tem mais idade para andar armado, vai arrumar um problema para você, e tal, entendeu? Ele falou assim, é melhor você andar de carro blindado, você não vai ter problema. Ele falou assim para mim, é a melhor coisa. Isso protege até mais, Zacarias, sinceramente, porque quando a pessoa, independente se for um assalto, geralmente não é só um, se for algo para lhe matar mesmo, que a gente chama emboscada, aí é que não vai ser um mesmo, não é? Então, às vezes, o blindado lhe protege muito mais do que uma arma. Você sabe que eu acho o seguinte, não sei, mesmo você se defendendo, né, que é legítima defesa, que você atire em alguém, eu acho muito, eu acho um desgaste emocional, você tem que responder, você é um cara do bem, um cara que andou direito a vida inteira, nunca teve né, você tem que responder um processo, independente de você tá certo, é muito difícil, eu acho assim, eu acho que para ser policial, que é o seu caso, precisa ter vocação. A vocação, o que é? O que eu diria? Aguentar pressão, entendeu? Aguentar. E é muita, viu? Não, eu acredito, porque aguentar pressão numa operação vai ser processado com o risco de perder o cargo que é de que você estudou tanto para chegar, né? Então, assim, para ser policial não é para qualquer um, principalmente um que seja da Polícia Federal, que hoje virou, né? E eu tinha me subido essa pergunta e veio agora. A gente vê muita prisão diariamente, muita apreensão, né, de documentos, de computador, que hoje a gente vive mais na área da tecnologia, já faz algum tempinho, mas celular, agora piorou. Celular é praticamente computador portátil. O celular dá medo. Dá medo o celular. Pegou teu celular, dá medo. Então, o que eu queria dizer? Vocês têm efetivo para investigar, para chegar num bem comum? Porque se o cara não tem uma prisão preventiva, como é que vocês fazem, que foi o que você falou anteriormente, de chegar num caso, de estar investigando, em algum momento prescrever de tanto tempo que passou e tal. Então, assim, às vezes eu vejo prisão todo dia, documento, malote, computador e tal, mas dinheiro, né? Quem são os efetivos que cuidam disso, meu Deus do céu? Nós temos equipes, não é isso? Nenhuma investigação é feita só pelo delegado, né? Nós somos uma equipe. O trabalho da Polícia Federal ela é multidisciplinar, ela envolve diversas pessoas. Você tem a parte da perícia, quando você faz, quem vai olhar esse celular? Quem vai fazer a extração dessas informações? Com segurança, tanto para a polícia quanto para a pessoa dona do celular, que a polícia não ter certeza que a polícia não inseriu nada ali para lhe colocar numa situação que você não está. Isso é nossa perícia, né? Ela pega o celular, ela extrai essas informações. Existe, eles chamam hashes, que comprovam que nada foi inserido ali após a apreensão. Então, tudo que está lá é do dono do aparelho, né? Nós temos os agentes que fazem a parte de análise de material, os escrivães também, papiloscopistas que agora mesmo aqui em Alagoas, o invólucro é muito interessante, de um vaso que estava droga, passaram a fita preta. Na fita preta tinha uma digital e a gente encontrou o cara. Então foi um serviço do papiloscopista, o laudo dele de perícia papiloscópica. Então, assim, somos uma equipe, não tem como uma pessoa só fazer isso, né? Nós temos 5 pessoas para fazer, queríamos ter mais para poder fazer com volume maior e com a velocidade maior, mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem, a gente prioriza as coisas que estão perto para prescrever, prioriza se você tem réu preso, você também prioriza investigações de grande impacto social, e assim a gente vai trabalhando, administrando a quantidade finita de seres humanos com a quantidade infinita, praticamente, de coisas que a gente precisa fazer. Você, como superintendente da Polícia Federal, se você exerce um cargo de operações e de administrativo, você já correu algum risco, alguma ameaça, alguma coisa? Porque é mais difícil, eu acho, talvez, né? Porque
Mas provavelmente vocês, pela lei orgânica ou pela Constituição, vocês devem ter segurança que andam com vocês, ou não. Ou você não Essa pode parte de falar? segurança orgânica eu não posso falar. Mas assim, sim. Mas a parte de ameaça, assim, específica à minha pessoa, nunca tive. Eu acho que em um momento em Pernambuco, numa operação policial que eu fiz de grupo de extermínio, um dos investigados que foi preso, enfim, também tinha pessoas da família que minha mãe auditava as prefeituras e chegaram a ameaçar a minha mãe. E aí o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco foi extraordinário nisso. A gente mostrou a operação depois que ela deflagrou, né? E as ameaças veladas à minha mãe. E aí eles removeram a minha mãe do interior, ela trabalhava em Arco Verde, para Recife. Então, assim, não foi a minha pessoa a ameaça especificamente, foi a maninha, né, como a gente chama aqui mas a gente não sabe se é um colega, quem que é, né? A gente não sabe quem que é, mas é um terrorismo que normalmente parece a máfia chinesa, né? Dizem que eles vão na família, não vão na pessoa que criou. Eu tive um problema há uns anos atrás, um vizinho que aconteceu esse tipo de problema. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, você sempre anda atenta, não? Infelizmente, sim. É uma coisa da profissão mesmo. A gente não anda... E é uma das coisas que, por exemplo, a Polícia Federal ela criou um programa da Rosa dos Ventos, que é um programa de saúde mental para o policial. Porque realmente, mesmo antes de ser superintendente, isso que me aconteceu de ameaçar a minha mãe, eu não era superintendente, eu era delegada que investiguei um caso específico, uma operação em Pernambuco, e nem era lotado em Pernambuco, era lotado em outro estado, fui para lá para isso, porque a periculosidade era tão grande que a pessoa do estado não poderia investigar, porque querendo ou não, ela vai ficar no estado. Então, eles pegam alguém de outro estado, investiga aquilo ali, depois tira a pessoa do estado e devolve para o estado original. Ou, como já aconteceu aqui em Alagoas, um colega que investigou certa quadrilha, depois teve que ser removido para outro estado pelas ameaças a ele. Então, assim, o que me aconteceu não era nem superintendente. Então, a gente anda, sim, em estado de alerta, a gente tem que ficar atento, também e isso aumenta o estresse, né? Porque você está em estresse o tempo inteiro. Então, a Polícia Federal criou esse programa para tentar diminuir o índice, infelizmente, de suicídio na Polícia Federal, que, infelizmente, nós morremos mais de suicídio do que de... E por que isso? Você não é a primeira que me fala isso. Pois e não é só a Polícia Federal, não sei se você já percebeu. As polícias como um todo. É algo que a gente... E o que eu acho bacana é que a gente sabe do problema. Eu acho que o primeiro passo para uma solução é você saber que você tem uma dificuldade, que você tem um problema. Nós temos esse problema, sim. A Polícia Federal está enfrentando isso, né? A gente está tentando fazer concurso, inclusive, para médicos, psicólogos e psiquiatras, dentre outras áreas da medicina ou da saúde, para ter em cada estado esse apoio emocional, esse apoio para o policial federal, para que a gente melhore esses índices. Mas, infelizmente, é porque são pessoas que vivem sempre em estresse, têm acesso fácil à arma. Eu ia te falar, o meu pai trabalhou no governo também, meu pai falava assim, olha, a arma dá tiro sozinha. O cara tem uma fraqueza espiritual, uma fraqueza emocional, é um problema. Infelizmente. A gente tira a arma do servidor quando a gente tem conhecimento, mas às vezes a gente não tem o conhecimento. Às vezes aquela pessoa, apesar do sofrimento, ela não está transparecendo. É muito difícil. Principalmente porque a gente que não é formado na área de saúde, não é? Eu sou formada em Direito. Ano passado, aqui em Alagoas, eu fiz um curso com a psicóloga, a Vilma, extraordinário da Justiça Federal aqui de Alagoas, que era Prevenção a Suicídio. Como você perceber características no seu colega. Porque é você que não está adoentado, que pode perceber isso no colega que está adoecendo, antes dele entrar num processo que seja irreversível, né, que é a morte.
Então você vê se ele está mais calado, se você vê que ele está diferente, ou mais estressado, ou mais agressivo, e a gente trabalha isso. Eu tenho um assistente social aqui, a gente tem uma enfermeira, apesar de a gente não ter a psicóloga. Eu fiz um ACT com a Justiça de Alagoas, o TJ de Alagoas, a estadual. Eles cederam uma psiquiatra maravilhosa para a gente, então ela atende a gente de 15 em 15 dias, ela vem aqui na Polícia Federal, ela atende os policiais, os familiares dos policiais, porque às vezes quem vai te contar não é o policial, né? Porque tem aquela coisa, que eu tenho que ser o super-homem, eu tenho que ser a super-mulher, eu tenho que ser o cara que salva todo mundo, que eu não preciso de ajuda, e às vezes é o familiar que consegue te dizer, olha, ele não está bem, ele não está normal, ele não dorme, e aí você se atenta e fica de olho naquele colega, né? E salva uma vida. Eu acho muito importante isso que a gente está fazendo, sabe, que a polícia. É um dos programas assim que eu acho que eu mais me empolgo, que é a vida, né? Proteger o policial. A gente que protege a população, né? Precisamos também ser protegidos. Bom, a gente, na realidade, é o seguinte, isso já existe há algum tempo, né? A gente, na imprensa, por exemplo, a gente não que a gente seja proibido. Existe um acordo de cavalheiros, a gente não falar em suicídio. Sim. No máximo que se fala, tirou a própria vida, né? Porque houve um crime passional e tal. Então, assim, você tem que dar sequência para ver. Porque normalmente o cara que está assistindo, né? Ele quer saber o final da história, né? Mas a gente evita de falar, porque cria-se uma tendência, se a pessoa tiver uma dificuldade do lado de lá da televisão. Sim. Então a gente evita de falar. Nome, né? Sobre esse assunto, né? Não, isso que a gente está discutindo aqui é importantíssimo, mas eu estou dizendo, quando a gente vai dar uma matéria, a gente evita que... De um caso específico, né? De um caso concreto. Existe um acordo de cavalheiros das televisões de não se falar literalmente, porque senão o cara que está do lado de lá, ele tem uma fraqueza, aí, sabe, vira o jogo e o cara é capaz de... Que já teve estudos científicos sobre isso, inclusive. Uhum. Doutora Luciana, me conta alguma coisa interessante que você acha engraçada ou que foi crítico para você na sua carreira, vai, para a gente marcar esse final aí. Engraçada. Assim que eu entrei em Porto Velho, eu precisei fazer uma busca numa casa. E aí você tem que chamar testemunhas, não é? E eu, bem jovem, cheguei, olha, você poderia... Arma na cintura, essas coisas. Tudo dentro do padrão, tá bom. Sim, e eu cheguei para a pessoa e fiz assim, olha, você poderia me dar sua identidade, na frente do supermercado. Você poderia me dar sua identidade, porque a Constituição Federal exige que eu entre com 2 pessoas do povo, eu já consegui uma, preciso de uma segunda, bem educadamente. Aí ela olhou para ele, era um homem, olhou para mim e fez, não. Eu disse assim, como? Ele, não. Aí eu fiquei atônica na minha primeira busca, saí de perto, cheguei para um colega, meu chefe, e fiz, chefe, prendo ele. Fiz isso, aquilo, outro. Ele disse, não. Ele fez, como é? Aí, vou lá com você. Aí eu fui lá, né? Aí cheguei lá, ele fez, identidade! Aí o cara sacou a identidade dele a ele. Aí ele pegou e bateu o olho assim, entendeu, Luciana? Aí eu disse, ok. Aí agora eu chego no chefe e só peço o documento, falo assim, CPF, RG. Aí a pessoa vai, eu digo, pronto, muito obrigada, a Constituição Federal diz que você precisa ser testemunha. E foi muito interessante, você aprende na prática, né? Que o verde, cheguei lá toda teórica, e a pessoa provavelmente não entendeu nada do que eu disse, né? A Constituição Federal, aí ele olhou pra mim e eu falei, não vou. E o outro fez, identidade! Ele, tome! Aí eu falei, rapaz, tá vendo? Nunca mais eu fui daquele outro jeito. É ser mais incisivo, mostrar que é polícia, que é delegada, pelo amor de Deus. Eu acho que talvez ser mais curto no discurso, entendeu? Numa hora de estresse, e depois com a experiência ver, na hora de estresse, falar demais, talvez prejudique até o entendimento da pessoa, né? Tem aquela coisa de ser curto e grosso, né? Quase isso. A partir de agora eu fui curta, não tão grossa, e para mais curta. Doutora Luciana, olha, obrigado pela sua elegância. Você é linda, parabéns pela Obrigada.
Aliás, eu não sei, parece que é uma mania, né? Não é? Eu falo eu falei, olha, vocês são um paradigma, parece que foi escolhido a dedo, hein? Eu brinquei com a doutora Aline, a doutora Marcela. Então, assim, a sua simpatia, que isso é importantíssimo como uma policial, isso é importantíssimo, o trato como a gente fala, porque outro dia eu ouvi um grande ator falar, e é verdade, é um discurso que eu sempre uso, o que falta no Brasil, doutora Luciana, é elegância, entendeu? E a elegância é tudo isso que eu estou te falando. Você tratar a pessoa sendo ou não sendo, tendo cargo ou não tendo cargo. E a gente tem que lembrar que o mundo é redondo, né? Dá volta. Sim. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Esse cara que está abaixo da senhora, amanhã pode ser seu chefe, pode ser seu diretor. Então, assim, tratar todos com fino trato e com elegância é uma coisa... Eu gostaria de agradecer o apoio cultural da consultora Pereira Alvim, que ajuda a gente nesse editorial, o Grupo Tati de Comunicação, Shain Zayer, que é o cara que dá o espaço para a gente, o Banco Digimais também, que tem apostado, eu estive com eles, inclusive, essa semana, e que tem apostado, fala, pô, Zaca, você só põe nego de peso para entrevistar, você é o único cara que entrevista dessa maneira, porque na realidade não é bem assim que funciona. Eu falei, agora você já fundamentou, que você me investigou, isso para mim é institucional, é ótimo. É bom saber disso, né? E eu quero dizer para você, Luciana, doutora, que eu estou à tua disposição, se precisar de alguma coisa, porque sabe por quê? Porque existe uma técnica de comportamento que a gente fala que nós gostamos de pessoas iguais a gente. E eu sei que você também é uma pessoa de comunicação e consegue entender o nosso lado aqui. E o teu pessoal aí também, o caminho está aberto aí para qualquer coisa que quiser mandar uma matéria, porque eu sei que o pessoal mesmo às vezes treme de mandar a matéria e depois sobrar para eles, entendeu? Então saber o que tem que mandar e a gente também dá uma filtrada aqui, tem alguma dificuldade, liga para vocês, é isso mesmo, entendeu? Que acaba também sobrando para a imprensa. E eu gostaria de fazer a última pergunta e encerrar literalmente e agradecer de novo a sua elegância. Doutora Luciana Paiva Barbosa, superintendente da Polícia Federal de Alagoas, eu quero te perguntar para quem você entrega o seu cartão de visita. Ai. Qualquer pessoa, não precisa ser do meio, não. O que você achar interessante, você... Acho que para os meus filhos, que é para quem eu tento transformar esse país num país melhor. Que gracinha. Eles são grandes, eles são grandes já? Não! Arthur tem 9, Paulinha tem 8. Ah, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Inclusive, essa semana eu li uma matéria e tinha um cara que estava para ser... O cara estava para ir para corredor da morte, né? E ele escreve uma carta para o pai, falando, pai, muito obrigado para você. Ele estava esperando para ir para o... E ele fala assim, por isso que quando fala em filho e pai, eu fico naquela de... É muito difícil hoje, com a tecnologia, as novas gerações, criar filho, né, doutora? Tem que ter uma habilidade. Você, ainda mais que é policial, tem um pé atrás com as coisas, tem que estar toda hora, né? Porque sempre alguém se passando por uma criança e tal. E é importante que as pessoas assistam o que a gente está falando aqui, porque fiquem atentos quanto a isso, porque a policial, ela sabe o que eu estou falando. Então, aí ele escreve uma carta pro pai, dizendo, muito obrigado, aquele dia que eu roubei aquele dinheiro, o senhor escondeu, nós fomos gastar junto, aquele dia que eu xinguei o professor, o senhor me defendeu, tal. Várias coisas que ele fez, enquanto criança, e o pai defendeu. Ele falou, e agora, pai, eu estou indo pro corredor da morte, e eu quero te agradecer por isso. Ele foi, na verdade, muito mal criado, né? Então é importante isso de você falar, valorizar. Eu sei que seus filhos estão assistindo, ou vão assistir em algum momento, isso vai estar registrado, estará tudo hospedado lá no cartão de visita e sinta-se abraçada. Tá? Obrigada. E a gente, de verdade, vamos manter contato, tá bom? Sério. De verdade. Muito obrigado. E me desculpa por tomar seu tempo, que eu sei que é precioso. Não, eu acho importantíssima a imprensa. Eu sei o trabalho importante que vocês fazem. A informação é a maior arma nesse mundo hoje, viu? Não, e outra. E a boa informação é que é o antídoto. E outra. Parabéns pelo trabalho. Falar da carreira,
de vocês, aonde você chegou. Isso aí, eu não falo nem que é paradigma mais. Isso aí é superação, é prosperidade. Tá no cargo que você tá, tem que aguentar a pressão, sabe? E defendendo mesmo a sociedade, que é o papel. A gente não paga vocês por acaso. Eu não tô aqui para puxar sardinha de ninguém. Na realidade, eu acho que é um baita de um conteúdo, eu acho. E tem uma frase que diz bem assim: quando nós vemos alguém que se parece conosco em alguma posição, a gente vê que a gente consegue. Então, alguém que assiste seu programa vê uma mulher negra na Polícia Federal, chefiando, olha para lá e faz, poxa, eu sou negra, sou mulher e eu consigo. Eu acho que é isso que é bacana também a gente passar, sabe? Que é o seu trabalho aí passando essas pessoas, mulheres, homens, diversas etnias, escolhas sexuais, cores, fazendo o seu trabalho, chegando onde pode chegar. Que diz para todo mundo que você consegue o que quiser, se você se dedicar. Doutora Luciana, conversa com as suas colegas, eu sei que vocês são em 9, falta um monte ainda, hein? Falta. Sei que vocês se reúnem todo mês em Brasília. Eu quero que vocês falem, mas falem bem de mim, tá bom? Certo. Tchau. Um abraço, querido. Com Deus. Tchau. Fica com Deus. Você também. Muito obrigado. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.